Olá, estamos chegando com o programa Crescimento Humano. Hoje recebendo aqui uma pessoa maravilhosa que é Geice Cristina Cerqueira, que é psicóloga, psicoterapeuta, uma grande estudiosa e facilitadora de uma modalidade de meditação que eu vou deixar para que ela fale para vocês, que divide. Então, Geice veio dividir conosco generosamente a caminhada dela, tanto no processo da psicologia como da meditação. Primeiramente, Geice, obrigada por você estar aqui, uma honra, acompanho o seu trabalho, sei da sua seriedade, dos resultados. Então, gostaria que você falasse um pouco como você chegou até essa prática de meditação, falasse sobre ela, que é uma prática que tem crescido o mundo inteiro, né? Aqui no Brasil não está sendo diferente, e aqui em Maceió, Alagoas, né, também. Então, gostaria que você falasse para o nosso assinante como você conheceu. Perfeito. Bom dia aos assinantes, bom dia, Lenise. Obrigada pelo convite, é um prazer e uma honra enorme estar aqui. Obrigada. Eu sou psicóloga, né? Comecei minha formação no CCH e aí no CCH eu tive o prazer, né, de começar a meditar. Né? E aí a gente cria esse vínculo, isso começa a fazer parte, isso já há alguns anos. Né? E aí veio toda a prática clínica e há algum tempo atrás, né, já com um chão aí de psicologia, apareceu o Mindfulness na minha vida, a princípio como um investimento pessoal. E aí eu fiz um grupo de 8 semanas e depois a gente começou com um grupo online de manutenção de prática. E nesse grupo online, falo inclusive porque essas meninas sabem, eu disse a elas que a culpa era delas, né? Eu tive 2 colegas de grupo, uma que era paciente de dor crônica e a outra que tinha um pânico bem severo, e elas duas estavam fazendo o acompanhamento, estavam se tratando, né, junto à questão medicamentosa que existe, a psicoterapia com o Mindfulness, e elas vinham trazendo para o grupo sempre os resultados e como elas estavam conseguindo lidar tanto com a questão da dor de uma forma diferente, quanto com as crises de pânico. E aí eu digo, não tem como não levar isso para a psicologia. Né? A responsabilidade da gente é muito grande. A partir do momento que a gente identifica que tem uma ferramenta que pode trazer uma qualidade melhor para as pessoas e a gente abrir mão desse conhecimento, isso é muito injusto. Né? E aí, por causa dessas meninas, aliado... Não só injusto, é uma sonegação, né? É errado, é imoral. Né? E aí, com a vivência que eu tive com essas meninas e com o que eu estava aprendendo e vendo do resultado que a gente podia ter na prática clínica, eu fui para a formação, para a facilitação de Mindfulness, e aí a coisa exponenciou. É um mundo, né, é gigante, e aí eu venho só estudando e aprofundando cada vez mais, vendo tanto na prática clínica os resultados, né, com os clientes, porque assim, hoje a prática do Mindfulness não é, vamos dizer assim, de propriedade do psicólogo. Né? Existem outros profissionais que podem ser facilitadores de Mindfulness, que podem facilitar o Mindfulness, mas quando a gente tem o Mindfulness associado a todo o escopo da psicologia, né, a todo o nosso embasamento teórico, toda a nossa prática, isso se agiganta. E é lógico que a gente consegue atingir uma profundidade maior. Então, quando eu comecei a ver o resultado do Mindfulness na clínica, né, associado ao resultado na minha vida pessoal, então, assim, eu digo, não tem como, tenho que estudar, tenho que aprofundar. E aí, hoje, né, tanto eu facilito grupos de Mindfulness, como tenho o Mindfulness como ferramenta para utilização na clínica psicológica. Ótimo, eu vou querer que você já explique na prática mesmo como é que funciona, mas só para reforçar o que você falou, que não é propriedade da psicologia, e na verdade não é propriedade de ciência nenhuma, como a meditação de um modo geral, né? Ela começa todo mundo dentro de uma visão oriental, mas se a gente for para antes de Cristo, ela sempre existiu, né? Sempre existiu. É que há uma necessidade, né, de alguns segmentos se apropriarem, né? Então, não, alguém está trabalhando com isso. Meditação é meditação. É propriedade de quem? Você sobe no monte, você respira, você medita. A propriedade é do universo. Agora, o compartilhar, sim, vai depender da capacidade de generosidade de quem pratica e que deseja dividir com o outro. Mas eu gostaria que você falasse a prática em si, a que ela se propõe. Tá, vamos lá. Através das práticas de Mindfulness, né? Quando a gente vem trazer, uma primeira coisa que eu acho muito importante a gente trazer é o que é o Mindfulness.
né? Porque todo mundo está falando muito de mindfulness. Apesar de todo mundo estar falando muito agora, não é uma novidade. Tá? Eu estava comentando com Lenise antes de começar a nossa conversa, eu trouxe esse livro para poder mostrar que, por exemplo, quando a gente vem estudar, né, existe já a bibliografia que traz dados de 1900, né, que tem uma fala de William James que, quando ele falava da psicologia budista, ele dizia que aquela seria a psicologia que se estaria estudando e praticando dali a 25 anos. Ele foi bem otimista, a gente só está falando disso agora, né? Mas isso vem de muito lá atrás. A base, na verdade, do mindfulness está nas práticas budistas de mais de 2.500 anos atrás. E aí o William James vem falando, depois a gente tem dados de Pels, né, que veio falar, ele praticou o Zen budismo no Japão, e aí vem falando, acho que em 62, né, já há bastante tempo, né, que ele vem falando que o resultado da prática seria a Gestalt definitiva. Então, já com um palavreado mais nosso, que a gente já se apropriou, mas isso é uma coisa muito antiga, né, já vem de lá, e aí vem Jon Kabat-Zinn, que a gente tem que falar, porque foi ele que trouxe isso para a nossa realidade ocidental, né, com os grupos e tal. E aí, assim, então, primeiro, não é uma coisa nova, né? Segundo, o que é o mindfulness, que a gente tanto fala? O mindfulness em si é o contrário do piloto automático. Tá? O mindfulness a gente pode dizer que talvez seja awareness. Tá? O mindfulness é a atenção plena. A tradução literal na nossa língua é a atenção plena. Né? E através das práticas do mindfulness, a gente procura um desenvolvimento de habilidades atitudinais e atencionais, tá? Que vão promover essa atenção plena, que faz completa diferença. Né? Porque hoje o ritmo da vida, a cobrança social, a gente está fazendo tudo muito no automático. Né? Sem prestar atenção, a gente não percebe a emoção que está subjacente, a gente não percebe o que está sendo ativado, a gente simplesmente está fazendo. E aí a gente não está vivendo de verdade, a gente está passando por essa vida. E aí as práticas de mindfulness vão promover esse desacelerar e focar da nossa atenção. Através das práticas, a gente vai desenvolver essas habilidades que traz indiscutivelmente uma qualidade de vida extremamente superior. Só reforçando o que você falou agora há pouco, ela não é uma atividade nova, né? Eu costumo dizer que ela é atual. Eu sempre falo para os alunos, é atual, mas não é novo. Até mesmo nas falas dentro do processo de psicoterapia, eu falo, isso é atual, que o cliente está trazendo, mas não é novo. Aí eu vou para a prática da meditação. É atual, mas não é nova, sempre existiu. Você falou na coisa da moda, é até compreensível, porque a necessidade do ser humano de se enquadrar nos grupos que estão em evidência, que falam dos benefícios, eu acho isso positivo até certo ponto. Porque depois a pessoa vai ver se ela quer continuar, e não é nem se ela quer, se ela pode interiormente continuar ou não. Não é? O perigo disso é a banalização. Né? De se tornar moda, eu acho que tem um lado positivo das pessoas seguirem. O perigo é ser banalizado. Mas como nós temos pessoas extremamente sérias, assim como você, se propondo a fazer esse trabalho e divulgar, isso não vai cair no descrédito, não é? Porque nós sabemos que aquilo que surge, a necessidade do ser humano, não só de se enquadrar, mas de buscar benefícios. E tem um detalhe nisso tudo, é que hoje em dia nós estamos vivendo tudo na base do automático, do instantâneo, do fast food. Então eu vou lá e pego e pronto. Aí eu vou fazer um trabalho desse, peraí, quantos minutos? Vou colocar um áudio, vou ver na TV, mas não é bem assim. A prática, por ser prática, precisa ser vivenciada. E nós estamos vivendo uma aceleração tão grande que, para poder parar, as pessoas falam, meu Deus, 10 minutos é muito tempo. Né? 10 minutos não é nada, mas quando se para, de fato é muito tempo. E esse é o exercício. Exatamente, isso vai se agigantar, é o termo que a gente usa. Né? E qual é a vantagem assim, que a gente consegue? Por que o Mindfulness também se popularizou tanto? O que é que acontece? Ele traz práticas muito simples, tá? Que a gente consegue colocar em prática. De repente, você está num ônibus indo para o seu trabalho, você consegue praticar o Mindfulness. Na verdade, a gente fala que os distratores são os nossos mestres. Né? Aquilo que está tirando a sua atenção é exatamente isso que está lhe ensinando a ter atenção. Então, você consegue ter práticas muito curtas, né? Você consegue ter práticas muito simples, que você pode estar praticando em qualquer local, e isso facilita colocar no dia a dia.
Porque enquanto não foi introjetado, vai ser uma prática como qualquer outra. Vai lhe trazer, talvez, um alívio momentâneo, vai lhe trazer, talvez, né, uma sensação boa e fica por aí. Tá? Agora, também a gente tem que prestar atenção que é muito interessante que a gente busque essa responsabilidade. Tá? Porque, do mesmo jeito que isso pode me trazer uma sensação momentânea de prazer, isso pode me deixar em crise. Tá? Porque quando eu vou estar com atenção plena, eu vou estar com atenção plena em mim, nos meus conteúdos, nos meus pensamentos e nas minhas emoções. E se esses pensamentos e emoções não forem bons, eu vou entrar em contato com coisas que vão me causar dor. E aí eu posso me retirar desse contato também, né? Desculpe, mas só para acrescentar, porque é exatamente isso, a meditação, qualquer que seja, ela nos coloca em contato com a alegria, com a sensação, com a dor, com o que nós estamos vivenciando. E por que muitas pessoas não dão continuidade? Porque elas não aguentam, não é porque elas não querem. A gente tem muito essa coisa muito popular, falando não faz porque não quer, não existe isso, é porque não pode não emocionalmente, suporta, né? Mas a gente vive num momento de muito julgamento e, enfim, e a gente compreende. Então é muito importante isso que você está colocando, porque talvez por falta de conhecimento, as pessoas pensem que a meditação ela traga somente coisas positivas. Não que ela vá trazer coisas negativas, mas ela vai nos levar a entrar em contato com situações, sim, porque eu estou ali e é interessante, eu sempre coloquei, sempre que eu também trabalho com meditação há muitos anos, eu digo, a gente pode meditar em pleno carnaval. A gente pode meditar numa multidão, você com você mesmo, acompanhando aquilo ali, mas com o pensamento dentro de um eixo, né, onde você não sai do centramento, né? Agora não dá pra gente ficar realmente vendo coisas absurdas acontecendo. Não vamos exagerar, né? Estou meditando. Exatamente. E aí, assim, até essa atenção traz esse discernimento. Né? Existem coisas, quando eu estou trabalhando com a minha atenção plena, há coisas que eu vou conseguir identificar como talvez um segundo sofrimento, e aí eu vou dizer, eu não vou lidar com isso agora, eu não preciso lidar com isso agora, ou talvez até eu não posso lidar com isso agora. Né? E eu vou deixar para depois, do mesmo jeito, vai ter alguma coisa que eu vou olhar e eu vou dizer, não, isso agora eu tenho que dar conta. Que é muito importante a gente poder saber que assim, o mesmo remédio não vai servir para todas as pessoas. Né? Um medicamento que serve para um não serve para outro. Mas levando realmente para a vivência, para a prática, eu gostaria que você colocasse assim, situações, como você já relatou, de históricos de sofrimento e como que você levou esse processo de meditação. É durante o processo de terapia, você estende para que a pessoa faça em casa só? Como é que é isso? Vamos lá. Infelizmente ainda não é uma prática muito nossa, tá? Essa coisa da meditação. Então, comumente a gente vê todo o processo no Mindfulness começando por um grupo de 8 semanas. Né? Que quando eu estava falando que Jon Kabat-Zinn tinha trazido para cá, ele trouxe o primeiro grupo de 8 semanas para a nossa realidade, né? Na Universidade de Medicina, então a gente começou muito bem. E o primeiro, por que muito bem? Porque o que começa pela medicina normalmente se expande, né? Pela respeitabilidade da profissão, enfim. E pelo resultado imediato para o corpo, né? Como a gente está acostumado a trabalhar com o que a gente vê, né? A medicina vai levar na prática a questão do corpo. E o que é que aconteceu? O Kabat-Zinn trouxe isso para aqueles pacientes crônicos para os quais a medicina não tinha mais o que fazer. Com os quais, aliás, a medicina não tinha mais o que fazer. E ele começou a conseguir redução de estresse nesses pacientes, ele conseguiu uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. Né? Então, esse foi o primeiro grupo de 8 semanas. E aí, normalmente, todo o trabalho do Mindfulness começa por aí. Por quê? Porque através dessas 8 semanas, é um protocolo que existe, tá, com as práticas, e através desse grupo de 8 semanas, a gente já começa a conseguir colocar aquilo na rotina da pessoa. Porque não é só praticar, saber que existe não é suficiente. Tá? Aquilo tem que fazer parte da prática da gente. Hoje já há estudos que mostram que a partir de 5 semanas de prática, a gente já consegue colocar na rotina, né, as práticas de Mindfulness, só que os grupos, a estrutura dos grupos permanecem. Então, para o público geral, hoje inclusive a gente já tem escolas aqui em Maceió que tem grupos com professores, né, e é legal essa iniciativa porque quando a escola investe nisso, a escola está investindo no professor, na pessoa do professor e não nos alunos, tá? Porque na pessoa do professor já vai repercutir. Isso vai chegar lá. Né? Mas é engraçado, Lenise, que a gente percebe que os professores, quer dizer, na minha realidade, pelo menos os professores que eu tive contato até agora, existiu no começo uma resistência, sabe? Tipo assim, e como é que eu vou levar isso para a sala?
né? De eu conseguir parar e dizer assim, presta atenção, quando isso for a sua prática, naturalmente vai chegar na sala. Você tem uma parceira de trabalho, né? Que é a Adriana Pita. Tenho. E aí a gente fez uma divisão, vamos dizer assim, legal, porque, na verdade, o meu trabalho com a Adriana começou através, a gente dava formação de ludoterapia, né? A gente trabalhava com criança e eu deixei há algum tempo de trabalhar com criança, porque passei a trabalhar com casal, e a Adri continuou com criança. Então, o que é que aconteceu? A gente começou a fazer a formação, só que ela está fazendo para criança. Então, à medida em que eu estou trabalhando com os adultos, né, ela está trabalhando com as crianças. A gente já tem planos, inclusive, de quem sabe, daqui a um breve espaço de tempo, montar um grupo onde a gente possa estar ao mesmo tempo. Numa sala praticando com os pais e na outra sala com as crianças. Porque aí a gente consegue um resultado efetivo, né, que vai ser uma coisa muito mais forte. Se a gente consegue levar essa fala para a família inteira, a gente vai ter um progresso gigante. Aí eu sou bem otimista com relação a isso. Como você vê a divulgação desse trabalho na nossa área mesmo da psicologia? Outras pessoas fazendo, outros colegas, como é que você percebe? Lenise, aqui em Maceió, particularmente, eu acho que a gente ainda está muito tímido, eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar, né? Nesses grupos que eu tenho participado, tirando a Adri, eu não encontrei nenhum maceioense ainda, né? E o que é que acontece? Como também outras Pelo profissões... menos com licença, que tenha se apresentado como fazendo, não é? Isso, né? Por isso que eu digo que está tímido ainda, tem muito campo para a gente fazer, tem muita coisa para a gente fazer ainda, né? E colocar isso em prática ainda está sendo um desafio. Que tal fazer um chamado, um convite para os nossos colegas conhecerem e participar? Eu acho perfeito, né? E de repente a gente pode montar um grupo só de psicólogos, né? Como eu estava dizendo há pouco, todo esse conhecimento vem, mas o primeiro passo é a prática, né? Tanto que lá no começo da nossa conversa, a prática pessoal, exato. Tanto que no começo da nossa conversa, disse que eu meditava no CCH, né? Isso há 20 e alguns anos atrás, e foi isso que deixou em mim a sementinha, sabe? A possibilidade de buscar, de enxergar o potencial que isso tinha. Né? Então, assim, existe teoria? Existe. Existe muita coisa escrita? Existe. Mas isso tudo começa na prática. Amei a ideia, a gente formar um grupo de psicólogos para a gente começar a potencializar isso aqui em Maceió é fantástico. Ok, Geice, a gente vai dar um pequeno intervalo e a gente volta já já. Não saia daí, querida assinante. Continue conosco. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece, como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Estamos de volta com o programa Crescimento Humano, aqui numa conversa agradabilíssima, com muita qualidade de informações, com a psicóloga, psicoterapeuta Geice Cerqueira, né, que está conversando com a gente sobre o processo de meditação e toda a sua prática no dia a dia. Então, Geice, eu perguntava como é que é a expansão desse trabalho para a nossa área, para os nossos colegas psicólogos, né? E aí a gente estava falando, tem essa possibilidade dos grupos de 8 semanas, né? Como também existe a possibilidade de a gente trabalhar isso na clínica da psicologia, né? Que aí a gente pode ter as mesmas práticas, a gente pode desenvolver esse mesmo protocolo com os clientes em consultório, né? E aí isso também se agiganta porque existe uma diferença óbvia, né, no inquiry, que é o feedback que a gente dá depois das práticas, que
até de uma forma lógica, por não ser feito só por psicólogos, é muito mais superficial, a gente fica só com a sensação do momento, né? Só que quando a gente está com isso na clínica psicológica, esse inquiry a gente tem a possibilidade de aprofundar, e ele é riquíssimo, né? Porque assim, a gente não pode esquecer que você vai estar trabalhando com o mindfulness com o seu cliente, mas você vai estar se trabalhando em mindfulness também. Então, a sua visão, ela vai ser mais aprofundada, ela vai ser mais, inclusive, compassiva, né? Uma coisa que a gente treina muito, essa habilidade do não julgamento, né? E o mindfulness traz isso naturalmente. Então, para o terapeuta psicológico, né, da clínica psicológica, é uma ferramenta fantástica, porque ela deixa muito mais confortável tudo aquilo que a gente já tem que desenvolver, tudo aquilo que a gente já tem que praticar, até em respeito com o próprio cliente, né? Enquanto terapeuta também, o mindfulness traz para a gente a possibilidade da metacognição, então é muito fácil a gente perceber quando a gente está sendo ativado pelo conteúdo do cliente, sabe? Da gente estar atento a aquilo está mexendo com a gente, então deixar o que é do cliente com o cliente, perceber o que é nosso, isso tudo vem com uma tranquilidade muito grande, que são, né, características que a gente tem que ter para o atendimento. Isso é muito importante, porque você está falando de uma questão assim, extremamente básica, que é o terapeuta ele ser trabalhado para poder ser terapeuta, né? Você vai vai conduzir um trabalho com uma pessoa quando você não se conhece, não se autoconhece. E a questão da meditação é exatamente isso, você vai entrar em contato com situações suas que podem acionar uma série de sentimentos. Isso é muito óbvio, porque, na verdade, nós estamos lidando com pessoas e todos nós temos situações em aberto, né? A gente não vai, lamentavelmente, a gente não vai passar para outra existência com tudo resolvidozinho, né? São seres humanos, lidando com seres humanos. Com seres humanos, e que a gente vai se ver, eu acho que é uma grande oportunidade esse tipo de trabalho, porque a gente vai se ver, e aí o que é que a gente vai fazer com as nossas coisas, né? Mas, enfim... você já teve respostas de famílias que têm pessoas, tanto fazendo a psicoterapia como a meditação, de perceber mudanças? Tem, porque assim, vamos lá, hoje, tá, o que é que principalmente, as principais causas das pessoas buscarem o mindfulness, né? É a questão da resposta automática, né? A questão do estresse, que hoje em dia todo mundo fala em estresse, todo mundo está exposto a um estresse não saudável, né? Porque também a gente demonizou termos como estresse e ansiedade, e a gente não pode fazer isso porque eles são naturais, são necessários, né? Então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado é com a medida em que isso está acontecendo. A diferença é a intensidade. Exatamente. Então, assim, eu vou trazer para cá uma fala, inclusive, que foi de uma participante de um grupo meu, que eu fiquei muito feliz, né? Quando ela falou, a gente já está, esse grupo especificamente, a gente já está num grupo de 8 sessões, a gente já está na 5ª sessão, e ela me trouxe que, assim, que as tardes dela estão sendo completamente diferentes. Ela é professora, né, como eu tinha falado, e ela faz o primeiro turno numa escola e vai o segundo turno para outra escola. E ela decidiu que o horário de prática dela ia ser o horário de meio-dia, né, na transição de um horário para o outro. E ela trouxe no grupo, isso foi extremamente gratificante para mim, porque ela disse assim: Jaci, as minhas tardes estão sendo completamente diferentes para mim e para os meus alunos. Porque eu estou conseguindo fechar amanhã, deixar o que é da manhã na manhã e ir para a tarde, né? Então, assim, muito prático, né? A gente está na 5ª semana e ela está no corre-corre. E ela traz que ela disse assim, eu ri quando você disse, porque eu disse no grupo, eu disse, gente, vai ser uma coisa que daqui a pouco vocês vão estar dentro do ônibus e vocês vão conseguir praticar. Ela disse, eu ri, porque eu me vi dentro do ônibus praticando e no meio ela fez assim mesmo, ela fez no meio da prática, eu abri o olho para ver se tinha alguém olhando para mim. E ela disse que se acostumou e que está praticando. Então, assim, é uma coisa que vem muito fácil, né? No grupo a gente tem algumas pessoas ansiosas e as pessoas já estão começando a trazer para a prática, já estão pelo menos começando a lembrar de trazer para a prática, né? Determinadas pausas que fazem uma diferença muito grande. Então, assim, eu já estava acelerada quando eu ia responder, eu disse, peraí que eu vou beber água. Mas, Geice, você tem uma grande meditante, que você sabe que eu sou fã. Geice tem uma meditante, eu digo que é meditante mirim, não é? Que é a sua filha, a Duda, né? Que é uma coisa assim belíssima, que já nasceu vivenciando essa prática. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente
exatamente como você tem percebido a contribuição dela. E aí, assim, né, ela está se preparando, será realmente uma grande instrutora de meditação. É muito gostoso de ver, porque assim, isso sai completamente do profissional, né? E isso, lógico que isso é parte do meu investimento, minha filha é meu investimento pessoal, mas eu não imaginei nunca que isso fosse chegar nela desse jeito. Hoje a gente vive uma fase ainda muito de online, não sei se isso vai deixar de ser assim, né? A gente entrou numa fase aí que quase tudo hoje é online, e ela me via muito praticando, os meus colegas de curso conhecem, os facilitadores conhecem a Maria Eduarda, não quando a gente está compartilhando conteúdo, ela não participa, eu estou com fone, mas na hora das práticas sempre o áudio está aberto, né? E ela pede, mãe, eu posso participar? E aí é muito bacana, porque ela hoje é uma criança que acontece determinada situação na escola, ela ao invés de reagir, ela consegue. Aconteceu há pouco tempo atrás, foi muito engraçado, uma situação que um coleguinha fez um desaforo com ela, né? E ela, ao invés de ser simplesmente reativa, ela fez assim, não quero não, é seu, se não quiser, jogue fora. Ah, que massa! Sabe? Não é que eu esteja achando bacana que ela não reagiu agressivamente, eu estou achando bacana que ela ficou bem com isso, né? Então ela já tem uma visão diferente. Madu hoje é uma menina que, por exemplo, vamos fazer uma prática, eu consigo fazer prática de silêncio com ela, que eu tenho dificuldade de fazer com alguns adultos, né? E eu acho que a gente tem sempre que investir muito nessa geração que está, sabe, começando agora. Eu brinco, eu digo, esses HDs limpinhos são maravilhosos. Principalmente a geração que tudo que faz é com o celular que está na mão. Exatamente, né? Então, assim, apreende tudo muito rápido e coloca na prática, né? Então, se a gente naturaliza isso já na infância, eles vão ser adultos extremamente mais saudáveis. E se a gente cria uma geração toda assim, a gente vai ter uma nação extremamente mais saudável, né? Então, eu acho que, assim, esse investimento nas crianças é rico, e ver isso na minha filha é fantástico, é bom demais. Ela consegue parar, ela consegue meditar, ela consegue conversar com você, sabe? Sem perder o lado criança dela, sem deixar de ser brincalhona. Mas ela olha como naturalidade. A gente tem um grupo, eu e a Adriana também, a gente tem um grupo de meditação online que começou por causa da pandemia e se estende, né? A gente continua com ele, tem mais de ano já. E ano passado, nesse mês de outubro, que é o mês que a gente fala que é das crianças, ela facilitou a meditação num grupo onde ela era a única criança, né? Ela tinha 7 aninhos. E foi lindo de se ver. Mentira, ela tinha 7, ela fez 8 em março, exato. E assim, foi lindo de se ver, porque ela facilitou, sabe, esperou todo mundo voltar, perguntou se estava todo mundo bem. Obviamente pediu os feedbacks dela, mas é muito bacana ver criança fazendo disso uma coisa natural, podendo usar, sabe, podendo falar sobre isso com os coleguinhas. Então, assim, eu acho isso muito rico. E despertar, né? Despertar nos amigos, né? A vontade de conhecer também, né? Nós tivemos uma comemoração do Dia do Psicólogo, fizemos um café da manhã no Hotel Jatiuca com nossos monitores e ela estava presente, né? Então, o discurso que ela fez em relação a mim, ela me levou às lágrimas, né? Porque é uma coisa muito linda. Mas é exatamente por isso, né? Porque ela vem nessa prática. Você estava falando que você trabalha com casais. Como você vê essa prática da meditação justamente na relação? Vamos lá. Ter consciência é um passo gigantesco para um casal. Tá? Essa coisa do espaço do gole d'água, né, é riquíssima para casal. O que é que acontece? Quando a gente casa, tá, a gente vai ter uma rotina, teoricamente, muito próxima, né? E isso desgasta. E às vezes a gente está tão desgastado que a gente esquece que determinadas coisas entre um casal não deveriam existir. Né? O filtro para falar não é porque você tem intimidade que você pode falar qualquer coisa de qualquer jeito. Né? Não é porque é a pessoa próxima e você tem segurança naquela pessoa que você pode despejar tudo e qualquer coisa. Então, quando eu estou com um casal e que eu consigo desenvolver nesse casal habilidades atencionais, que eles conseguem identificar, isso é meu, eu não estou bem, ele consegue comunicar para o outro, sabe? Dizer assim, vamos conversar sobre isso depois, hoje eu não estou legal. Isso evita uma confusão gigante, né? Ou então, quando eu estou com atenção, eu conheço o meu parceiro, né? Ou a minha parceira, né? Eu conheço, então eu consigo perceber quando tem alguma coisa diferente. Eu consegui me colocar em segundo plano e perguntar, está acontecendo alguma coisa? Eu estou achando você diferente. Faz toda a diferença.
né? Só que a gente tem que ter atenção para isso. E no automatismo do dia a dia, nas cobranças do dia a dia, a gente às vezes não consegue fazer isso, né? Então é comum, infelizmente, chegar no consultório um casal onde um agride o outro gratuitamente, né? E aí nessa hora eu faço questão de perguntar, vem cá, vocês se tratam assim normalmente? Né? E quando eu pergunto, você percebeu como você falou com ele ou com ela? Né? Aí faz, como assim? Eu fiz, você escutou o que ele disse para você e nem ele percebeu o que disse, nem ela se tocou. Porque passa a ser natural, né? Exatamente. Passa a ser a prática do dia a dia. Você falando sobre isso, aí eu quero trazer uma coisa que eu tenho colocado sempre, que é a questão da CNV, que é a comunicação não violenta, que é um trabalho voltado exatamente para isso, né? Como falar, como dizer. E o Rosenberg, né? O Marshall Rosenberg, que é o fundador desse trabalho, né? Ele baseou todo o trabalho na questão da empatia. Então ele diz o seguinte, que é comum a gente dizer o que a gente não gosta, mas a gente não diz o que a gente gosta. A gente não diz como gostaríamos que o parceiro nos tratasse ou como a gente está se sentindo, né? E quando vai falar, os gritos dessas intervenções não tem como o outro ouvir. Por mais alto que você fale, menos a pessoa vai ouvir, porque vai prestar atenção aos seus gritos e não à essência do que está querendo ser dito, né? Então, para o casal, eu acho que é uma prática, assim, maravilhosa. E assim, a prática com casais, na verdade, eu trabalho com terapia de esquema, né? Porque a gente tem um resultado bem assertivo, bem rápido. E o que é que acontece? Quando a gente vai trabalhar com a terapia do esquema, na percepção dos esquemas, precisa existir uma atenção muito grande. Porque senão o gatilho vai aparecer, a sua reação vai acontecer e você não vai se dar conta. Então, essa qualidade de atenção vai trazer uma facilidade maior, inclusive, tá? Para esse cliente conseguir colocar as técnicas em prática. Então, assim, a gente não está fugindo do embasamento teórico. Não, o Mindfulness está vindo para proporcionar um acesso mais fácil. É como se aquela rua fosse de barro e a gente asfaltou, né? O acesso está mais fácil, a coisa vem de uma forma mais natural, vem mais orgânica, porque é natural, porque essa prática tem que ter sido incorporada. E aí, assim, a gente tem tido resultados mais rápidos, que isso é bacana, porque não desgasta em tempo de terapia, né? O casal. Exatamente. Quando a gente vê o resultado, a gente aposta mais, e aí você vê que os clientes se engajam de uma forma mais animada, vamos dizer assim. E aí a gente consegue um resultado efetivo mais rápido. Geice, estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria que você deixasse suas considerações finais, assim como também o contato. Perfeito. Lhe agradeço muito essa oportunidade. Né? Sou apaixonada pelo que eu faço, então assim, e o que dizer? Vamos continuar, vamos praticar, sabe? O pessoal da psicologia se interesse, vamos estudar, vamos discutir, vamos pegar, tem muita gente lá fora fazendo muito trabalho bom, vamos pegar o que eles têm de bom, vamos trazer para cá, vamos criar também, né? Aqui, eu lembro desde sempre, assim, lá atrás a gente indo para os primeiros congressos que a gente olhava, sabe? E o povo dando nomes às coisas que a gente já conhecia, dizia assim, mas isso na Gestalt é isso, mas a gente não batizava, né? Eu brinco que quando as pessoas batizam, as coisas começam a existir, então vamos produzir também, a gente tem muita possibilidade, a gente tem um campo muito aberto aqui em Maceió, fico felicíssima de poder estar fazendo isso, né? Como me acha? Eu tenho o Instagram da clínica, que é meu e da Adriana Pita, né? Que vai ser o duo subscrito Psi, né? Então a gente tem alguns conteúdos de psicologia, de mindfulness, a gente sempre está postando alguns stories lá, traz alguma informação e lá tem os contatos da gente, porque a gente faz esse trabalho clínico, né? Eu estou com o casal e adulto, a Adriana está também com adolescente e adulto, e a gente trabalha com a Gestalt, que a gente não larga a Gestalt jamais, né? É a base do conhecimento todo da gente, vem terapia do esquema, né? Que eu falo que se você tem a base humanista, aquilo se agiganta, se você não tem, você aproveita muito menos, e com o Mindfulness não está sendo diferente. Né? Então, espero a visita de vocês no Instagram, espero poder contribuir sempre e cada vez mais, ter a possibilidade de continuar, inclusive, Lenise, do seu lado fazendo isso, que é uma grande honra para mim. Obrigada. É só gratidão, né? Só gratidão por você tirar uma parte do seu tempo para estar aqui hoje, dividindo, né? Dividir perpassa pela generosidade. Né, pela generosidade de informar o outro o que você está fazendo e criar no outro a possibilidade de conhecer um pouco mais, né? Então, a você, assinante querido, fique aí se deliciando com essa entrevista, que isso possa abrir curiosidade para você conhecer esse processo. Estamos aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Grande abraço.